Olá, boa noite. São 19 horas mais 3 minutos e alguns segundos. Estamos iniciando o nosso programa o De Frente com o Edivaldo Brito, ele que sou eu, apresentando e falando com você, que aliás, se hoje o tique e o teco não funcionar bem, é que hoje a semana inteira foi uma semana cansativa. Essa semana aqui nós encerramos o projeto do Superação, pessoal em situação de rua, hoje com um recorde de atendimento e alcançamos aquilo que precisava. E hoje aqui comigo ele, doutor Daniel Silva Nunes. E eu vou continuar falando doutor só para provocar, porque ele quer ser só Daniel, né? Daniel Silva Nunes. Boa noite, hoje você vai ter que ajudar a segurar o programa, porque pense no homem cansado. Boa noite, Brito. Boa noite para todos os ouvintes e os nossos seguidores no Pirapop, no Instagram. E vamos hoje de frente com o Brito de verdade, né? Semana passada estava do meu lado. Quero te cumprimentar, você de casa, quero cumprimentar toda a direção. O nosso técnico, Paulo Marques, né? Olha a cabeça, eu falei para você que o cérebro está complicado hoje. Paulo Marques, aceitou. Acertei. O Paulo que é um parceirão, aguenta nós aqui, falando bobagem, fazendo bobagem, né? Amadores aqui, apesar porque eu fiquei longe do programa há muito tempo. Hoje eu participei aqui do Pinga Fogo, Jairinho Matos, um abraço para ele. Aí aquele que fica aqui desse lado aqui, o Pedro. O Pedro que só me provoca o tempo todo. Nós vem aqui, nós dois brigamos o tempo todo. Ele cutuca. Aí nós estávamos com o Beltrame, o Rafael Jacó e o meu amigo Valdir Guimarães. Vou começar a chamar ele para ajudar a gente aqui, porque ele é muito simpático, né? Ele é de uma simpatia, ele é de uma leveza, né? Mas o programa Comentaristas, você caiu aqui, você caiu para tomar, né? Porque, aliás, hoje eu falei para eles, até ameacei aqui, vou fazer acolhimento de alguns deles aqui, que já está chegando na hora. Aqui escapa o menino ali, mas a gente pode fazer numa outra psiquiátrica, né? Mais ou menos assim, mas de brincadeiras à parte, o programa bem esclarecedor. Nós falamos sobre o caso Superação, que é o programa do pessoal em situação de rua. Graças a Deus, com muito trabalho, porque é de domingo a domingo, é de madrugada, tem que ir acompanhá-los, é 6 da manhã. Mas, graças a Deus, aí com a ajuda de todos os secretários, a determinação do prefeito Elinho Zanata, deu tudo certo. Mas o nosso programa de hoje, também quero agradecer o Fernandinho aqui, que o Gadelini, que estão transmitindo para o Pirapop, o Instagram do Pirapop. Procura lá Pirapop e entra. Tem o Guilherme, que é dando aquele suporte, né? E o nosso convidado, então, eu e ele, nós estamos trabalhando igual dois malucos, né? Porque a situação é gigante, é muito trabalho. Você pega a Secretaria de Desenvolvimento Social, são 12 horas, 14 horas. Aí vem e inventa de resolver o problema do pessoal de rua. Paulo, você não tem noção, irmão, a pegada que é. Você imagine você cuidar de 275, todo aquele pessoal que estava, hoje está debaixo da nossa asa, né, da nossa conversa, do nosso bate-papo, é motivacional, tem que fazer. Se precisar pregar, tem que pregar. Se precisar botar a mão na cabeça e orar, tem que orar. Se precisar dar medicamento, tem que dar, enfim. Mas graças a Deus, Deus abençoou. E o Álvaro que está aqui, que é secretário da Habitação, que aliás, hoje a secretaria dele 20% da canseira dele é secretária. 80% o Zanata está deixando ele doido. O menino aqui é novo, bota para quebrar e enfim. E nós estamos praticamente no mesmo ritmo de horário, estamos juntos o tempo todo, e agora nós vamos falar sobre toda essa polêmica que surgiu, que aumenta a IPTU para lá, para cá, não sei o quê, e o Álvaro é um dos grandes técnicos que acompanhou todos os técnicos, ficou em reuniões, 7 meses, acho que estão trabalhando em cima desse projeto, e hoje nós não vamos falar de habitação popular, nós vamos falar de planta genérica. O Álvaro está cansado, eu estou cansado, o único que está descansado é o Daniel, que não faz quase nada da vida. Ótimo, né? Álvaro, boa noite, seja bem-vindo, meu amigo.
Olá, boa noite, Brito. Boa noite, Dr. Daniel, a todos os ouvintes do programa. Que honra estar aqui mais uma vez, participar do seu programa e agora explicar, né, um projeto tão importante quanto esse, que é a atualização da planta genérica de valores na cidade. Nós só estamos aqui hoje porque você que está nos ouvindo tem uma importância gigante. Só de ficar em casa ouvindo o que a gente está falando já é uma honra muito grande, independente da canseira. Mas você pode ligar, perguntar, questionar, né? Você pode ligar no 19 99 881 0881, deixar a sua mensagem. Se você quiser escrever, escreve. Se você quiser deixar seu áudio e participar, a gente joga aqui a sua pergunta, a sua fala e o seu questionamento. É a famosa Rádio Educadora, a educadora que é a número 1 em audiência não só em Piracicaba, mas em várias cidades aqui do estado de São Paulo e em nossa região metropolitana. Planta genérica, por que está mexendo nisso? Exigência da lei, não é exigência da lei. A planta genérica, eu falando aqui, quem está em casa não sabe o que é planta genérica. Planta genérica, para mim, é uma planta meio genérica, cheia de coisa assim, né? Feito no papel, papel de pão. Eu gostaria que você falasse o que é essa planta genérica, porque está tendo que fazer isso. Sim, Brita, planta genérica é um instrumento legal que define o valor do metro quadrado, tanto do terreno quanto das edificações. A última planta genérica da cidade foi feita em 2011, ou seja, ela está há 14 anos defasada. E nesses últimos anos a cidade passou por grandes transformações, né? Então, e a planta genérica é o principal instrumento para o cálculo do IPTU. Então, o que a gente percebeu? Há uma grande injustiça tributária. Hoje nós temos pessoas que moram em bairros mais nobres, com casas de melhor padrão, pagando proporcionalmente o mesmo IPTU do que um morador que reside numa casa mais simples, num bairro mais distante da área central. Então foi feito todo esse estudo técnico, né, com a empresa Geopixel, com o pessoal da FIP e da USP, os técnicos lá da Finanças e da Habitação. Foram mais de 7 meses de trabalho, né? É todo um estudo, tanto qualitativo e quantitativo dos imóveis, porque assim, a cobrança do IPTU, antes a cidade era dividida em 22 zonas homogêneas. Então, por exemplo, tinha uma média de 10, 12, 15 bairros por zonas e não existia nenhuma diferença de tributação nessas zonas. Todo mundo era pela mesma alíquota de 2%. Agora não. Com a nova proposta da PGV, foi feito um georreferenciamento, ou seja, nós temos uma nova imagem aérea da cidade que também estava mais de 15 anos defasada, e também um mapeamento de face de quadra, ou seja, nós passamos um carro igual o Google Street View, porém da própria prefeitura, né, que nós fizemos todo o mapeamento do município. Então a PGV vai ser por face de quadra, ou seja, não é mais agora o bairro inteiro numa alíquota, mas não. Agora a gente consegue saber de fato, de acordo com as condições daquele determinado imóvel, daquela determinada quadra de face que a gente fala, a alíquota correta para que ele possa ser cobrado IPTU. Porque, para entender nessa linha que você está falando, vamos falar o bairro Castelinho, exemplo. Você tem uma casa mais simples, né? E você tem uma mansão, porque tem várias casonas e casinhas. Então, do jeito que ela, todo mundo paga igual. Exatamente. É isso? Exatamente. Então, agora, quem tem mansão paga mais, o pobre ou o trabalhador que tem sua casinha ali paga menos. Então, está fazendo justiça social tributária. Exatamente. Tanto que, com essa nova proposta de PGV, e a gente espera que os vereadores aprovem, mais de 60 mil imóveis terão redução de IPTU. Por quê? Hoje eles estão pagando mais do que deviam. Olha só. Tá. Para mim ainda não ficou claro e vamos pro pau aqui. Quando o senhor fala para mim sobre uma planta genérica, logo já vem na minha cabeça o seguinte: toda construção, toda edificação tem que ter aprovação da prefeitura dessa planta, certo? Aí o cálculo do IPTU, ele é feito de acordo com o quê? Só para ficar claro. Por quê? O senhor está falando de casinhas e, vamos lá, mansões. Mas não é pela metragem? Ou é pela edificação,
pela estrutura, se é de menor padrão, não seria uma classificação por bairro e não teria que ser usado essa planta aprovada pela prefeitura? Então, nós temos uma dificuldade muito grande com relação às informações dessas plantas, porque não é todo mundo que regulariza na prefeitura. A gente tem uma média aí de mais de 30 mil imóveis que hoje estão como terrenos ainda na prefeitura e a gente sabe que tem uma edificação em cima. Então, com essa nova proposta de PGV, além de ver a face de quadra, a metragem do terreno e da área construída, conforme o senhor muito bem colocou, nós vamos ver também o padrão desse imóvel. Então, se ele é de uma classe, assim, né, um padrão um pouquinho mais baixo, um padrão alto, um padrão médio, ou seja, para a gente garantir uma cobrança justa e proporcional à qualidade de cada imóvel. Você falou na 60 mil imóveis que vai baixar, né? Que estava sendo cobrado fora do padrão, né? Essas casas, elas são de que faixa? Como é que funciona essa história? Perfeito. Brito, hoje a alíquota do IPTU para residência é 2% para todo mundo. Agora não, nós fizemos a divisão da categoria residencial em 5 faixas. A faixa 1 são os imóveis que valem até R$250 mil, ou seja, é a população de baixa renda. Que é o MRV. Exato. Então, com essa nova atualização do valor proposto, né, hoje nosso valor venal está extremamente ultrapassado, mesmo com essa nova proposta, então nós dividimos em faixas. Então, a faixa 1 é o imóvel que vale até 250 mil, faixa 2 é o imóvel de 250 a 500 mil, e assim sucessivamente. Então, só com essa questão dos 60 mil imóveis que vão baixar, 45 mil imóveis são residenciais faixa 1. Ou seja, quem mais vai ser beneficiado com essa atualização da planta genérica são 45 mil famílias que hoje estão classificadas com um imóvel até de 250 mil reais. Ou seja, nós estamos beneficiando a classe mais popular, né? O trabalhador. Pobre, o trabalhador. Tá, foi boa a colocação do senhor. Aí surge uma dúvida, né? Nós vemos os imóveis sendo tributados pelo valor venal. Como se chega nesse valor venal? Só que aí pisca a sirene. Se o valor venal por exemplo, 500 mil reais numa casa, é cobrado IPTU em cima desse valor venal, correto? E por que quando tem a transação imobiliária, aí um imóvel de 500 mil é vendido por 1,5 milhão? Porque hoje o nosso valor venal da prefeitura está ultrapassado. Então, com esse novo estudo da PGV, nosso novo, vamos colocar entre aspas, nosso novo valor venal vai ficar em média 40% abaixo do valor de mercado. Então, com toda essa matemática, com todo esse levantamento estatístico que foi feito, que são 230 mil imóveis na cidade, né? Então, com toda essa atualização, nós conseguimos chegar num seguinte ponto, e muito importante. O nosso novo valor venal, hoje da prefeitura, representa 60% do valor de mercado. E uma novidade, né? O prefeito está mudando o Código Tributário, a PGV faz parte dessa mudança, e o ITBI, que hoje ele é pago pelo valor de transação, o prefeito está colocando uma possibilidade lá para o contribuinte que fazer isso de forma antecipada, vai poder pagar pelo valor venal. Ou seja, o cara vai ter uma economia, né? Hoje ele pagava 2,5% sobre o valor de mercado, né, sobre o valor da transação. Agora ele vai pagar 4% do valor venal. Ou seja, se nós considerarmos que a nossa nova PGV está 60% do valor de mercado, nós estamos falando, entre aspas, de uma alíquota de 2,4%. Ou seja, esse valor de TBI está menor do que hoje. Você sabe que você está falando aí, e eu estou aqui olhando, tá? Eu vou falar aqui como radialista, como jornalista, não vou falar aqui como alguém que ocupa um cargo de secretaria. Esse projeto é fazer justiça com o pobre, com quem menos ganha, ou seja, vou citar um exemplo. Hoje, em frente à Secretaria de Desenvolvimento Social, tem o trailinho. E eu todo dia, antes de entrar, eu paro ali, fumo um cigarro, dou bom dia, bato um papo. Tem sempre duas mulheres conversando. Uma é a dona. Veja só, Daniel. E a outra, Álvaro, é uma pessoa que cuida de um senhor, ou uma senhora ali, cuidadora. E as duas batem papo todo dia.
Aí hoje entrou o assunto do IPTU, eu falei para a dona do trailer, quanto que você... onde você mora? Vila Independência. Como que é a sua casa? Quantos metros tem? Ela falou, não, minha casa é um pouco grande, eu tenho sobrado, tal, enfim. É de uma classe média, um pouco mais. E a outra de frente, eu falei, e a senhora? Ela falou, moro lá no... Como que era o bairro da Madalena, que a Madalena mora lá? Boa Esperança. Eu moro no Boa Esperança, vai vendo, Paulo. Aí eu perguntei do Boa Esperança, como que é a sua casa? Ela falou, pago aluguel, mas o IPTU sou eu que pago. Ah, tem um quartinho pequeno, tem não sei o quê, com a casinha. Quanto que a senhora paga? Ela, 110. Aí eu fui na da Vila Independência, que é a dona do trailer, eu falei, e você, quanto paga na sua? Pelo jeito é o triplo da outra, chique, vai. Ela falou, paga 88. Eu falei, entendeu aonde o Hélio está querendo corrigir? Então, essa planta genérica vai levantar a sua casa, trabalhador, trabalhadora. Essa planta genérica, ela vai resolver, por exemplo, 80 mil imóveis vai baixar. Não é isso, Auro? Então, essa é a justiça social, aproximadamente isso. Justiça social e tributária. Exato. Né? Vou citar outro exemplo. Então, o pessoal das imobiliárias que estavam hoje lá querendo saber, tá tudo certo. Eu sou cliente de uma delas que eu tenho aluguei o apartamento onde eu moro e meu escritório. É uma imobiliária grande, gigante, não vou citar nome aqui, não quero... Grande, bonita, gigante, na área central, e o valor venal dessa imobiliária, sabe, Paulo Marcos? É por isso que soltam fake news e as pessoas ficam atacando, o vereador fica preocupado que o povo vai xingar e não dá para votar ou dá para votar. Eu compraria o prédio da imobiliária dele, daria R$500 mil. Sabe por quê? Porque ele vale 4, 5. Sabe quanto que está o valor venal? R$60 mil. R$60 mil. Então essa briga, esse grito, esse não sei o quê, quem está ganhando com tudo isso é a população mais pobre. E quem vai pagar mais, e que é o correto, é quem tem uma casa melhor, quem tem uma piscina, quem tem uma casa maior, que já está pagando quase que igual uma casa de um trabalhador. É mais ou menos isso, Alva? Exatamente, perfeita a sua colocação. E só citar um dado aqui muito importante, para vocês verem como de fato o valor venal está defasado na cidade. 115 mil imóveis, ou seja, metade do número total de imóveis da cidade de Piracicaba, valem até 77 mil reais. Vamos fazer uma reflexão. Falem aqui aonde a gente acha uma casa para comprar por apenas 77 mil reais. Por exemplo, essa de 77 mil reais fica mais ou menos que bairro? Esses 115 mil, na verdade, é a cidade como um todo. A cidade como um todo? Cidade como um todo. Quantos mil imóveis tem a... São 230 mil imóveis. E Mas isso regularizado, fora os clandestinos que tem. Não estamos contabilizando os parcelamentos irregulares e tal, os núcleos sociais. Estamos falando de mais de 300, 400 parcelamentos. Esses não fazem parte dessa Cento e quantos? A 70 mil? 115 mil imóveis valem até 77 mil reais de valor venal. Sabe como a nossa cidade aparece nos órgãos governamentais? Que agora o imposto, com a nova lei tributária, Paulo, ele vai tudo para Brasília, agora vai tudo, e ele vai mandar um pouquinho de volta. Ou seja, um repasse. É o FPM, Fundo de Participação do Município. Ele pegava lá, Piracicaba é uma cidade que tem, é pobre, ela tem a metade ou mais da metade de imóveis a 70 mil reais, ou seja, nós somos considerados uma periferia total e gigante lá. E aí o que acontece? Aí cai o fundo de participação dos municípios. Você perde na cidade por conta da sonegação fiscal, porque tem que ser muito sério. É que é duro, tá no poder público, não pode falar, mas aqui eu sou Brito. E de frente com o Brito. O que existem 170 e quantas? 115 mil. 115 mil casas era sonegação fiscal pura. E aí,
A prefeitura deixa de fazer mais na saúde, mais nisso, mais naquilo. A cidade foi apodrecendo. Mas sem contar que, partindo desse princípio do valor venal, R$ 77 mil, quando há as transações comerciais desses imóveis, as pessoas também não levam em conta a declaração para a Receita Federal, né? Também. Que é onde dá o maior problema. Por quê? Porque uma casa de valor venal a 70 mil reais, como o senhor falou, é vendido a 350 mil reais, e aí tem que prestar conta dessa diferença. E como fazem para prestar conta Caixa dessa dois. diferença? Né? E ele não precisa responder, você é advogado, contador. Você, inclusive, como contador, não sei se não até ajuda, né? Não sei fazer a documentação. Aqui eu só sou comentarista. Na verdade, é uma situação. Eu vou citar outra situação que chegou para mim. Aí chegou para gente do Pirapop, ok? Chegou para gente do Pirapop. Tem um bairro chique ali próximo do Cadeião, indo para Limeira. Chique! O terreno custa, no mínimo, ou foi levantado o preço, acho que 1 milhão e cacetado. O terreno. 1 milhão e pouco, não é isso? Aí, ele paga lá por 400, em cima de 400 mil, que é o valor venal. Eu sei porque eu peguei e vi do dono, meu amigo. Ele paga paga o IPTU de 400 metros, ou seja, o terreno ali naquele bairro chique, ele paga o IPTU igual aquela casa do trabalhador no Jupiá. É por isso que tem que fazer a planta genérica para se fazer justiça social tributária. Estou errado, Álvaro? Não, exatamente. Poxa, Brito, tá caguetando todo mundo aqui hoje. Não, mas não estou citando nome, não. Não, mas olha, é muito importante. Falando um pouquinho da Receita, por que o prefeito está atualizando a PGV? Né? É um tema extremamente delicado e eu quero aqui parabenizá-lo pela coragem por fazer isso. O Tribunal de Contas vinha notificando a Prefeitura de Piracicaba nos últimos 3 anos, falando, olha, Prefeitura, vocês têm que atualizar a planta, vocês têm que fazer a atualização. E o pessoal foi postergando isso, né? Infelizmente, como a gente já colocou aqui, há mais de 14 anos essa planta não é atualizada. E também, a atualização da planta genérica é um ponto muito positivo para nós lá no governo federal, na hora que vai fazer a distribuição do fundo de participação dos municípios. Para vocês terem uma ideia, hoje, 50% da arrecadação da cidade é ICMS, 38% é FPM, 7% ISS e 5% apenas o IPTU. Né? Então, o CMS e o ISS, eles vão sumir com a nova reforma tributária que foi aprovada pelo Congresso Nacional. Eles vão subir tudo para a União, para os estados, depois vai fazer uma nova divisão. Ou seja, o município vai perder muito com isso. Né? E a partir do momento que o município tem uma PGV atualizada, na hora que o governo federal volta fazendo essa distribuição, que inclusive está prevista na Constituição, o município tem uma pontuação maior e com isso consegue trazer mais recursos para a cidade. Devolver mais do que é nosso. Exatamente, para fazer investimento na saúde, na educação, enfim, em todas as áreas necessárias. Doutor? Não, é viável, claro que é viável, até expondo nessas situações, e a gente acaba que até respondendo algumas pessoas que estão assistindo a gente aqui no Instagram do Parapop, que aí já fica a resposta. Cadê os remédios? Os remédios estão aí, ó, nos repasses que a cidade, que o município pode ter. Os né? remédios estão na farmácia. Melhorando infraestrutura, recebendo dinheiro para poder ser direcionado aos pontos principais questionados pelos municípios. Porque eu vejo muito que nesses debates, eu vou fugir um pouquinho, eu sei que nosso horário aqui já está pegando, porque eu fico louco da vida que durante 4 anos que as pessoas têm para se unirem e fazerem o melhor, ou participar dessas reuniões, dessas audiências que tem na Câmara, para poder se expor, mas não, nós vemos que, eu vou falar de Piracicaba tem muito emergente político, que só aparece e faz escândalo em determinadas situações para aparecer, para depois sair candidato a vereador. Olha, baseado nisso, sabe ser oposição, eu já fui. É a coisa mais fácil que tem, porque você vai ser contra tudo aquilo que é antipático. O político, ele precisa entender uma coisa. Tem político
que ele ganha e discursa e fala o que o povo quer ouvir. Então, ele não fala o que é correto, o que é certo. Vamos lá. Eu vejo aí um outro vereador gritando, porque está errado, porque não sei o quê, porque vai aumentar, porque não sei o quê, papá, papá, papá. Hoje eu vi uma participação de na tribuna, na audiência pública, que a casa do vereador, dispuseram lá hoje, que a casa do vereador, da vereadora, não sei de quem é, está no valor venal de 10 mil reais. Primeiro, quer ver uma coisa? Se fosse para esses vereadores de oposição que grita, porque não tem a coerência, né? Que é para intimidar os outros, para derrubar os projetos, para que dê errado a gestão, para que na próxima venha com outra. É a política da politicagem, tá? Agora, sonegação fiscal de político é crime. Político com mandato que tem casa no valor venal de 10 mil reais e ela vale 300, isso aí qualquer um que entrar com pedido de cassação na justiça vai dar zebra. São esses que gritam. Então, mas aí, não, a pessoa grita, mas e o conhecimento técnico? Hoje eu vejo que até foi o assunto que a gente tratou semana passada, tô pegando um gancho, que é a mesma coisa. Hoje os cargos estão sendo muito deturpados no sentido que, ao invés de ter conhecimento técnico, não, eles usam um gancho para receber, como foi o caso do síndico. Hoje a gente tem síndico que não tem conhecimento para ser síndico. É a mesma coisa, questiono os políticos. Temos os políticos, mas tem conhecimento para ser político? Estuda a fundo as necessidades? Sabem dos dados? Pesquisam? 19 horas mais 30 minutos, um rápido intervalo comercial e nós voltaremos já já.
3 minutos e nós estamos voltando no segundo e último bloco do De Frente com Edivaldo Brito, com a apresentação de Edivaldo Brito e também do doutor Daniel Silva Nunes, Marcelo Gandelini e Fernandinho Silva transmitindo no canal do Instagram Pirapop. É só Pirapop? Pirapop. Pirapop. Você entra aí no Pirapop. Nós estamos pirados e você pop. O Paulo Marques, que é o nosso técnico, está aqui. Ele acho que está mais cansado que nós. Eu também ouvi o dia inteiro esses homens falando aqui. Sangue de Jesus tem poder nas nossas vidas. Tem um ronquinho aqui atrás de mim. E você de casa é a peça mais importante para qualquer veículo de comunicação, para qualquer programa, especialmente para o De Frente com o Edivaldo Brito. Telefone 19, que é o WhatsApp, 998810881. Mande sua mensagem, mande a sua pergunta. Aí teve aqui uma pergunta dos remédios, nós não entendemos. Eu entendi se a mulher falou que Cadê os remédios? Cadê os né, remédios? não, se onde compra remédio. Aí eu falei, é na farmácia, e é mesmo, né? Na farmácia tem remédio. E hoje nós estamos falando de planta genérica. Gente, essa planta genérica foram empresas especializadas, né, Álvaro? Exatamente. Junto com os técnicos da prefeitura. Perfeito. Foi a FIP, Foi a FIP, famosíssima. muito, né? Vinculada à USP, né? E a Geopixel, de São José dos Campos. Uma empresa altamente renomada, referência no país. E também esses dados depois foi validado, né, por um professor do Mackenzie, de pós-graduação, nessa parte de mercado imobiliário, transação, avaliação de imóveis, né? Ele é da Associação Brasileira de Avaliação de Imóveis, enfim. Então foi um trabalho sério, um trabalho técnico. E revisto sério, por vocês técnicos. e revisto E por pelo toda a equipe prefeito. técnica. Exato. Ele Aliás- sabe detalhes de tudo. Ele também? 24 horas, 5 da manhã está estudando isso, 6 horas está estudando isso, 10 da noite, reunião. Só ir explicando, né? Exato. Só eu fui convidado para ir em algumas reuniões, eu até já sei de trás para frente e tal, porque as reuniões ele repete, ele fala, ele repete, ele fala 2 horas, 2 explicando, para que fique realmente bem entendido, né, Álvaro? Agora, nós no primeiro bloco, Daniel, nós ficamos falando com o Álvaro sobre algumas situações, o que era a planta genérica, o que estava acontecendo em Piracicaba. Tem como você citar alguns exemplos entre a casa menor, a casa maior, quanto paga cada uma, para ver como o trabalhador estava lascado com essa situação? Tem sim. sem Posso dúvida. pegar um gancho ainda nessa pergunta? Se você não for comentar, for só Não, fazer não outra vou. pergunta, pode. A pergunta quando a gente fala dessa planta genérica, como ela seria elaborada? Quem teria que elaborar? E se nessa elaboração, por exemplo, eu sou proprietário e eu tenho que elaborar essa planta genérica? Não, esse é o genérica? município, Daniel. Oi? É o município. Não, então, é por isso. Não a planta de a casa, a dúvida. planta genérica é da cidade. Ah, entendi. Entendeu? Agora, tá vendo? Agora Se entendi. tá o Daniel, que é mestre, e aí está tendo dificuldade, é por isso que às vezes o povo acaba justamente também para deixar claro. não entendendo, Até né? mesmo porque na própria pergunta eu ia falar o quê? Às vezes a pessoa mais humilde não teria medo de procurar a prefeitura para tal regularização, com medo de sofrer alguma sanção ou perder o imóvel que não está regularizado, entendeu? Não, vamos lá, são coisas distintas, né? Então a planta genérica nada Então, a mais sua pergunta não tinha nada a ver com a minha. Responda a minha Eu aceito. primeiro, depois você volta na dele. Dá para emendar, Brito, se você me permite. Cala a boca, Magda. É uma foto. Então é uma foto geointerpretada, né? Tanto por cima quanto por frente, né? Então agora a gente sabe as condições real de cada imóvel. Claro, há imóveis que estão desatualizados no cadastro, que fez ampliações e tal. O geoprocessamento vai captar essas informações, mas o que o prefeito Elinho sabiamente fez? Teve uma lei sancionada em junho, aprovada pela Câmara Municipal, que chama Regularização Edilícia. Então essa lei ela está vigente até junho do ano que vem. O prefeito tem a prerrogativa de prorrogá-la por mais um ano, que é uma forma, uma autodeclaração que o técnico faz no sistema sem papel, junta a documentação e exceções do Código de Obras, mas que consegue regularizar todos os aumentos de construções perante o cadastro da prefeitura. Então essa lei ela está em vigor. Trazendo aqui alguns Vamos aos exemplos? que o Brito perguntou, vou citar um exemplo aqui em Artemis. Tá? São 2 imóveis no mesmo bairro.
Tá? Nós temos um imóvel de 598 metros quadrados e um imóvel de 222 metros quadrados, ou seja, é praticamente o dobro um imóvel do outro. Esse primeiro imóvel de 598 metros quadrados, hoje o valor venal dele da prefeitura está em 50 mil reais. Nós estamos propondo esse valor venal para 150 mil. E o valor de mercado desse imóvel é de 644 mil. Ou seja, isso comprova que a nossa matemática estatística, mesmo com a atualização do novo valor venal, está abaixo do valor de mercado. Então isso é um fator muito importante para nós, para comprovar o trabalho técnico que foi feito. Sabe quanto esse imóvel paga de IPTU hoje por ano? R$ 176. Esse de quantos metros? De 500. 598 metros quadrados, ele paga R$ 176. R$ 176 o valor cheio, o pagamento à vista lá, R$ 176. Isso, o valor no ano. O cara pode parcelar, enfim, esse é o valor do IPTU dele. O outro imóvel, que é metade do tamanho, também no mesmo bairro, só que o valor venal também hoje é de 50 mil, nós estamos atualizando para 79. O valor de mercado dele é 215 e ele também paga R$ 176 de IPTU hoje. Ou seja, são imóveis totalmente diferentes, o dobro de tamanho um do outro, e ambos pagam R$ 176 de IPTU. Esse imóvel de 222 metros quadrados, com essa nova PGV, ele vai ter uma redução do IPTU dele, de 176 para 159. Enquanto o outro imóvel, que é o dobro de tamanho, de R$ 176, ele vai passar para 238. Ou seja, isso é justiça tributária, isso é justiça social, é cobrar o tributo de acordo com as condições de cada imóvel. E também de 176 para 238 não tem nada, uma cerveja, né? Eu vou querer que você levante, porque aqui tem um cidadão aqui que mora em... Quanto você paga de IPTU? De verdade? Não, é verdade. Não, de verdade eu não sei o valor, porque eu pago no começo do ano, então eu não sei, acho que 230, eu acho que uns R$ 250, não passa disso. Você não precisa Mas falar. minha casa não é grande não, tem 154 metros quadrados. Então, mas não precisa falar, mas tem o tal do local. Hoje, se você fosse vender ela, quanto você venderia? Hoje, tem que falar... Não precisa, se não quiser. Em torno de R$ 1.200.000. Pois é. Quanto de IPTU? 200 e... Vai te lascar, agora se lascou. Passa o negócio aí, o gel... como é que é o negócio aí? O gel... Eu não falei que hoje ele veio para ferrar com todos os amigos dele. Você entendeu? Tem gente aí? Não. Mas se a pessoa... Fala no microfone. Pode falar? Claro, você aqui, meu amigo. Você é dono. Aliás, se você quiser terminar e ir até o final, eu deixo. Eu acho que não sei se foi falado, o inquilino. O inquilino que paga o IPTU, não é? Eu, por exemplo, que pago aluguel. Vamos dizer assim, eu faz 30 anos que eu moro numa casa e vai ter esse reajuste aí. Quem que vai pagar esse reajuste? Eu. Aí fica uma Se coisa você ali. buscar dentro da lei, as imobiliárias jogam na gente, mas se me eu parece for que assim, tem uma lei que não pode. Doutor, conhece essa lei ou não? É tudo relativo. É tudo relativo. Por quê? São condições impostas, colocadas, acordadas e contratadas de responsabilidade. Porque quem está usando o imóvel na realidade é a pessoa. Ou então tem contratos de locação que fala assim, você paga o aluguel, o aluguel, por exemplo, de R$ 1.000 já está embutido o condomínio IPTU. Ou então o aluguel é um pouco mais baixo, você assume e você tem que apresentar Perfeito. o IPTU. A os resposta, pagamentos. o Alfredo, você entendeu a pergunta dele? Ele é inquilino e ele vai pagar. 30 anos. Aí eu vou lá, vem esse aumento que ele está... É você que vai pagar, você. É o inquilino É que igual vai eu. Porque é como... Aí fica- Só aí que eu fica acho que- difícil porque que cai tudo em cima. Então, mas é como se daí se tivesse sofrendo um reajuste no seu contrato de locação, né? Aí vai ter que ter um jogo de cintura entre o inquilino e o Uma negociação, uma conversa. É. Mesmo porque você está pagando as benfeitorias, você vai embora, o desgraçado é que vai ficar com o negócio. Tem uma pergunta aí? Deixa eu ver. Faça, qual que é? Tá aqui no coisa? Não, mandaram aqui no WhatsApp. Não, o Danilo tá perguntando como foi feito com condomínio fechado. Porque você falou que foi feita a quadra, né? Que agora saiu de zona e veio pra quadra. Condomínio Saiu de fechado. zona e veio para quadro. Qual que é o Danilo? Hã? Que Danilo? Danilo... Não, você não conhece. Esse não é o Danilo. Não é o Danilo de Rio das Pedras? Não, ele Ia mora mandar cuidar dos condomínios dele lá em Rio das Pedras, que ele ganhava mais.
Não, mas olha, o trabalho foi exatamente igual. O carro, o georreferenciamento, a foto é aérea, né? Mas o carro, igual do Google Street View, a imagem de face, o carro entrou dentro dos condomínios. Tá? Inclusive, os núcleos isolados, os núcleos urbanos isolados, que são 15, Tanquinho, Artemis, Santana, Santa Olímpia, Tupi, esse trabalho também foi feito lá. Tá? Então foi capturado a imagem da cidade inteira. Mas aqui nós já falamos coisa boa, bastante coisa boa, melhora, justiça tributária, social, mas tem várias isenções, tem gente que não vai pagar nada. Por exemplo, Álvaro. Exatamente, olha, mais de 2.000 imóveis são isentos do IPTU, tá? São os templos religiosos, as entidades sociais, os imóveis tombados, as associações sem fins lucrativos, e também tem a questão dos idosos, dos pensionistas. Uma novidade agora, as pessoas com deficiência. Claro, tem um certo requisito para ser cumprido. Ser proprietário de um único imóvel e tal, porque a gente sabe que tem idoso aí que tem meia dúzia de casas. Esse cara não vai ter isenção de IPTU. Mas aquele idoso que o Gandeline, por exemplo. Nos requisitos da lei, ser proprietário de um único imóvel, ele vai ter sim isenção de IPTU. Não vai pagar nada. Tá, secretário. Parte de isenção... Quando ele fala assim de entidades, vou citar um exemplo. Nós lá na Secretaria de Desenvolvimento Social, a gente paga, contrata as OSCs e paga 50 milhões, mais de 50 milhões por ano para 32 contratos, 18 OSCs. Essas OSCs cuidam de pessoa com deficiência, tipo a PAI, tipo Lar dos Velhinhos, Lar Betel. Essas pessoas que fazem acolhimento, que cuidam de povão, não vai pagar nada. Isenta. Então, mas, por exemplo, templos de qualquer culto, como ele falou, já não paga mesmo, né? Já não paga mesmo, está na lei Constituição Federal, isso, isenção. Porém, novidade, quem hoje aqui em Piracicaba seria isento, tirando o que já está na lei, teria essa isenção? O senhor falou dos idosos. E quem mais? Deficiente físico. As pessoas com deficiência é uma novidade, né, nesse código, né? O prefeito fez questão também de garantir as entidades sociais, os imóveis tombados pelo Conselho Patrimônio Histórico, inclusive sou presidente desse conselho, as associações sem fins lucrativos, né? São vários pontos aí, são vários tipos de pessoas. Todas as entidades que prestam serviço, que são voluntários e... Tenho até o número aqui, são 654 entre igrejas e associações. Inclusive os imóveis locados por essas igrejas também terão a isenção. Uma outra novidade também é uma isenção parcial para aquelas áreas de APP e maciços florestais. São mais de 3.300 áreas na cidade de Piracicaba que terão essa isenção aí em áreas de APP e maciços florestais. As áreas de destinação rural são mais de 380, ou seja, que estão dentro do perímetro urbano, né? E 45 hortas urbanas. Uma novidade que eu esqueci de comentar é o seguinte: hoje, o cara que for pagar, o contribuinte que for pagar o IPTU, ele tem 5% de desconto pela cota única. Isso já existe, né? Se ele optar pela cota única, ele tem 5%. Porém, o prefeito Elin Zanata pediu para colocar uma novidade nesse código, ou seja, nós precisamos beneficiar aquele bom contribuinte, aquele contribuinte que está com o IPTU em dia. Então, esse bom pagador, esse contribuinte adimplente, terá mais 5% de desconto, seja pagando à vista ou seja pagando parcelado. E também no ano de 2026, como nós estamos fazendo a correção da PGV, né, se assim for aprovada, nós não iremos aplicar o índice do IPCA, que é um reajuste obrigatório anual adotado por todos os municípios. Então nós estamos falando de 5% de cota única, mais 5% para o bom contribuinte, que é uma novidade que nós estamos colocando, então. E mais uma média aí de 4,5% a 5% do IPCA, que não será aplicado. São as boas isenções. Então, mas é aí que chega o ponto. As pessoas criticam, mas não se informam. Não, ninguém sabe. É mais fácil apedrejar do que ver as benfeitorias ou as benesses que está vindo para ser. Tem que fazer o que nós estamos fazendo aqui, perguntar. O doutor perguntou da planta genérica. Sim, porque uma dúvida.
A dúvida pode ser para quem não É, entende, para aquele leigo. vizinho que está em casa. Você não a gente tá precisa aqui pra saber tudo. representar eles, entendeu? Vou citar mais um exemplo aqui, Brito. Eu acho que vai ficar legal essa comparação. Nova Piracicaba e Santa Terezinha. Esse imóvel do Nova Piracicaba tem 555 metros quadrados. O valor venal dele hoje, 285 mil. Nós estamos propondo um valor venal de 927 mil. E o valor de mercado dele é 1.300.000. Ou seja, nosso valor venal está correto, respeitando a média que nós colocamos como ponto de trabalho. O IPTU dele hoje é R$ 2.140. O imóvel de Santa Terezinha é 250 metros quadrados, ou seja, metade do imóvel do Nova Piracicaba. O valor venal dele atual, 285 mil. Nós estamos propondo um novo venal de 543 e o valor de mercado dele, 717 mil. Ele paga o mesmo valor de IPTU do que o imóvel do Nova Piracicaba. 2.000? R$ 2.139. Ou seja, uma casa em Santa Terezinha, metade de uma casa do Nova Piracicaba, e hoje ambos pagam na faixa de R$ 2.140. Na verdade, Daniel, sabe o que acontece? E tem que ajudar o empresariado mesmo a construir, a gerar emprego e tudo. Mas a especulação imobiliária não paga quase nada, ou paga-se pouco, os especuladores da especulação imobiliária, e o povão vinha se lascando. Tá vendo aí? Nova Piracicaba uma coisa, Santa Terezinha outra, bairros mais humildes ou bairros mais simples, pagando até mais do que aquele que está lá na mansão, no condomínio. Então, é isso que os vereadores precisam entender, e é importante, e precisa começar a dizer, porque os de oposição atacam aquele que tem coragem de votar, né? Mas tem que mostrar que esses que atacam estão sendo contra o pobre. E essa correção... Essa é a real. Essa correção da planta genérica, né? Da planta genérica, ela vai atuar em todos os imóveis ou de uma certa data para trás, ou vai abranger... Por exemplo, eu estou perguntando por quê. A minha casa é nova, certo? Então tem 2 anos. Já foi fotografada. Já fotografou, responda para ele. Já foi fotografada. É uma dúvida para todo mundo. Se a sua casa é nova e lá no seu valor de transação, a hora que você passou as informações para a prefeitura, se tiver dentro da realidade desse estudo que nós adotamos, né, os métodos quantitativos que a gente usou, o senhor não sofrerá impacto com essa atualização da PGV, porque digamos que ela está adequada ao percentual que a gente está trabalhando. A minha pergunta é mais voltada Você falou a verdade lá? Tempo, né? Um tempo. Porque 2 anos, igual o Paulo falou, 30 anos, né? O senhor falou 2011. Então tem várias desatualizações aí. Exato. Quem vai sentir um pouquinho desse impacto, dessa atualização, dessa correção da PGV, são esses móveis com valores defasados, né? Que mais da metade do município está com valor defasado de menos de R$ 77 mil de valor venal. Tem um exemplo aqui muito legal, Brito, se me permite, na Avenida dos Operários. Tá? Do lado de uma imobiliária bastante conhecida ali na Avenida dos Operários, paralelo a Armando Salles. Eu sei quem é. Nossa, eu acho que só tem ela lá. É um imóvel de 320 metros quadrados. Tá? O valor venal hoje é 347 mil. O valor venal proposto, 499 mil. Hoje ele paga 2.608 de IPTU. Vai abaixar para 1.498. E o cara está reclamando. Ou seja... Tava lá hoje? Não precisa responder, não vou colocar sem situação outro delicada. Exemplo aqui no centro é uma casa de 91 metros quadrados, valor venal de 73 mil reais. Ou seja, você acha que uma casa de 91 metros quadrados no centro vale apenas 73 mil? Né? Nós estamos atualizando esse valor venal para 115. Hoje ele paga R$ 329 de IPTU e o IPTU dele vai baixar para R$ 230 por ano. Ou seja, é justiça tributária. Cada qual vai pagar com as suas condições, cada qual vai pagar com as condições daquele determinado imóvel, onde está localizado. E a região central e todos os bairros mais afastados serão muito beneficiados. Uma grande parte dos imóveis do centro terão redução de IPTU. Isso já até existe na lei tributária, né? Capacidade contributiva. Quanto mais você ganha, mais você paga. Quanto menos você ganha, menos você paga. Que inclusive é a mesma tabela utilizada, né? Que agora vamos ver no imposto de renda. Então nada
de novidade só está sendo aplicado no IPTU. Quem trabalha na rádio igual eu e o Paulo Marcos aqui, não tem que pagar aluguel, não tem isenção, não? Agora, uma coisa para a gente encerrar, Álvaro, caminhar para o final, que eu vi você falando hoje, eu estava ali do lado, olhando. Quando você tem uma dívida, tive um problema financeiro, tenho dívida, e foi ficando a dívida. Aí eu vou lá e parcelo a dívida. Aí você paga uma, duas, entra no desemprego de novo por algum motivo, entra numa crise financeira, não pagou, o mês seguinte quebrou o contrato. Aí você tem que pagar tudo de uma vez. Vai continuar isso ou vai dar uma benfeitoria aí para esse povo? Sem dúvida, ótima pergunta. Hoje, esse cara que começou a pagar um parcelamento na prefeitura e por algum motivo ele não conseguiu quitar essas parcelas, ele ficava 2 anos, entre aspas, de gancho. O prefeito pediu para mudar isso e nós estamos permitindo agora um reparcelamento. Quantas vezes ele precisar? Quantas vezes ele precisar. Aí sim. E outra coisa, é um ponto muito importante que o prefeito Elinho Zanata fez questão que constasse no código. Ele até apelidou aí carinhosamente de direito de contestação. Ou seja, o trabalho da PGV é um trabalho minucioso. Nós estamos falando de 230 mil imóveis. Pode ocorrer algum erro? Pode. Mas o contribuinte vai ter já um formulário do sem papel. Esse formulário, inclusive, já está criado. Claro, se a lei for aprovada e sancionada, a gente vai disponibilizar já esse formulário, que o cidadão vai ter um campo para ele preencher e contestar eventual lançamento do tributo que nós vamos fazer. E detalhe, o IPTU vai ser lançado somente em abril, né, se essa nova lei for aprovada. Então, o cara, se porventura falar, não concordo, a prefeitura cadastrou meu imóvel como alto padrão, mas o meu é médio, o meu é baixo, ele vai entrar com essa contestação e rapidamente a equipe da Carla lá, o time da Secretaria de Finanças vai responder e, na medida do possível, resolver o questionamento desse contribuinte. Você falou de você se pagar à vista, pagando à vista você tem desconto, ou seja, o que fala que vai ser 21, você tem 5% de desconto do à vista, se é bom pagador, 5 por 5, aí vai cair lá para baixo, não é mais os 21. Exatamente, o IPCA que não será aplicado. Por exemplo, o Gandelini que paga o IPTU e a sogra dele que paga. Brito, hoje você está cafetando todo mundo. Ei, Gandelini, ela paga em dia, adiantado, não é? 1.200 naquela mansão lá? Tira foto. Secretário, só uma pergunta para encerrar. Quando o senhor falou de isenção, tem algum prazo para essas pessoas que têm direito à isenção entrarem com pedido de isenção após a aprovação dessa lei? E quais são os canais para esse pedido? Essas solicitações são todas pelo sem papel. Nessa nova lei vai ter esses novos prazos, né? Então, assim que a gente sancionar, pode ter certeza que nós vamos fazer uma ampla divulgação de como serão esses caminhos, onde estarão esses formulários e o prazo para a solicitação. Álvaro, muito obrigado pela sua participação. Você já virou sócio, porque acho que nós temos 4 programas, 5 programas. Você já fez 2, se não me engano, visitou mais uns 3. Foi. Ou seja, já é sócio. Só não é sócio contribuinte ainda, mas nós vamos fotografar a sua casa lá em Tanquinho também, viu? Nós vamos exigir a foto da sua casa lá, aquela mansão lá em Tanquinho, viu? Vai ter aumento, viu? Fique tranquilo, eu provo. Para quem quiser, pergunta. Para quem quiser, vai ter aumento de IPTU, sim. Obrigado. Eu Tenha um que bom agradeço. final de semana. Foi uma honra participar do programa. Daniel, muito obrigado. Aliás, você foi elogiado hoje aqui pelo programa de sábado passado. O de sexta-feira, não falei para você que eu estou Batman hoje. De sexta-feira passada, se Deus quiser, na próxima talvez seja você de novo sozinho. Muito obrigado, bom final de semana. Eu que agradeço a oportunidade e a gente está aqui para sempre fazer o melhor, né? Paulo Marcos, sempre um prazer ficar de frente com você, com essa alegria, simpatia, essa energia. Muito obrigado, Gandelini, Marcelo Gandelini, Fernando Silva e Guilherme Góes, é isso? Guilherme Góes. Muito obrigado e você, um abraço, um bom final de semana e olha, não fique enchendo o saco, senão sua casa vai ser fotografada, nada, eu estou brincando. Fique com Deus.